A gente volta a falar sobre o crédito consignado. Hoje é o primeiro dia de funcionamento desse sistema para trabalhadores do setor privado. Começou a funcionar hoje com desafios e a gente, para entender melhor e aprofundar, tirar dúvidas sobre esse tema e sobre os próximos passos do governo também, a gente vai conversar agora com Francisco Macena, secretário executivo do Ministério do Trabalho e Emprego. Secretário, muito obrigada por estar conosco para falar sobre esse assunto. Minha primeira pergunta é a seguinte: agora são 17 horas. Sei que o senhor já tem dados atualizados, contando desde as 6 da manhã até poucos minutos, poucas horas atrás. Gostaria de saber como estão os números de pedidos, né, de simulações, pedidos e contratos fechados. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, tá aí todos os ouvintes da CNN. Débora, por enquanto é um sucesso a plataforma digital, o Crédito do Trabalhador. Nós temos 13,4 milhões de acessos na plataforma digital. Temos mais de 1.200.000 pedidos de simulação do consignado e em torno aqui de 1.200 contratos já firmados, já pessoas que contrataram o consignado, o crédito do trabalhador. Secretário, Yuri Pi está falando com o senhor aqui de São Paulo. Obrigado por estar conosco. Agora, a gente também viu, Fernando Nakagawa trouxe aqui informação de algumas falhas de sistema ou de algumas instituições financeiras, bancos, tendo alguns receios ali no funcionamento. Houve algum tipo de assodamento para colocar o programa em vigência a partir de hoje? E o que o governo está fazendo para tentar solucionar essas questões operacionais? A gente sabe que tem complexidade, uma operação nova, mas houve algum tipo de pressa para que o crédito fosse oferecido diretamente aos trabalhadores? Olha, um programa que foi discutido há quase 1 ano e meio com todas as instituições financeiras, todos os trabalhadores, todos os operadores de sistema, eu não posso achar que haja alguma pressa, algum sodamento para poder lançar isso. O que acontece? É um programa extremamente inovador, não é? Porque nós estamos juntando dados individualizados de todos os trabalhadores, análise de risco, né, muito fina, né, para cada pedido de crédito que tem, isso associado a Dataprev, Serpro e também os IPs dos bancos, né? E isso demonstrou, teve um problema, acho que foi nos primeiros 30 minutos, ali por volta de 9h30, que demorou 30 minutos nessa relação com os IPs, mas o número de acessos, o número de simulações que foram feitas, né, o número de contratos firmados tem demonstrado que não houve qualquer tipo de problema que comprometesse o programa. Pelo contrário, foram algumas coisas muito residuais de uma a outra instituição financeira. E o processo todo tende a continuar a se modificar na medida da necessidade. É um programa inovador, como eu falei, e como todo programa inovador, pode sim haver ajustes, mas isso está sendo discutido, inclusive, com a equipe técnica, tanto das instituições financeiras, quanto aqui do Ministério do Trabalho, quanto do governo. Não acredito que tenha havido ou que vá haver qualquer tipo de problema. Secretário, gostaria de saber sobre a questão das garantias via FGTS, né? A previsão, a medida provisória prevê que parte da garantia venha de 10% do valor do FGTS e 100% da multa de rescisão. Mas, pela informação que eu tenho, precisa ainda, né, essa decisão ser referendada, né, pelo Conselho do FGTS. E a reunião está marcada para 15 de junho. Gostaria de confirmar se é essa data mesmo. A informação que eu tenho que é para 15 de junho. E eu gostaria de saber se há possibilidade dessa reunião ser antecipada para discutir justamente esse assunto, secretário. Olha, a medida provisória não é que ela prevê, ela já autoriza e ela disponibiliza 10% do FGTS como garantia e 100% da multa. A reunião do Conselho Gestor do Fundo de Garantia está prevista para 15 de abril. Né? 15 de abril era uma reunião regular
que já está prevista e certamente esse tema vai ser tratado. O que é necessário fazer no Conselho é uma regulamentação de como será esse pagamento. Não é autorização para utilizá-lo ou não. É como em que conta vai em nome da Caixa Econômica Federal para passar aos bancos, portanto, uma regulamentação operacional. Secretário, um outro ponto aqui que aproveito a sua presença para esclarecer, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o próprio ministro Luiz Marinho, da sua pasta do Trabalho, e o próprio presidente Lula, mencionaram também a possibilidade de quem já tem alguma dívida, de quem está endividado, com o novo programa agora, poder trocar de dívida, pegar uma dívida com juros bem menores do que tinha acesso até então. Só que isso só vai ser possível a partir de 21 de abril, se não estou errando aqui a data, mas só a partir da segunda quinzena de abril. Por que esta modalidade de troca de crédito não foi prevista desde o início? E, como disse de novo, citando aqui o Nakagawa no início do nosso jornal, não há o risco de que essas pessoas que já têm dívidas contraiam uma nova dívida antes de conseguirem se livrar de uma dívida mais pesada para um crédito mais barato? Não, esse perigo não tem. E esse calendário, de novo, foi discutido amplamente. Por que nós começamos agora, dia 21, com a plataforma da CTPS Digital? Porque justamente nós queremos que o trabalhador saiba que todos os contratos, tudo aquilo que for realizado do crédito trabalhador, será averbada na carteira profissional digital. A partir do dia 25 de abril, os bancos poderão operar também nas plataformas dos bancos. Isso não impede que, neste momento, alguém faça uma negociação com um banco e coloque já na carteira profissional digital dentro do IP da carteira profissional digital. O importante disso, né, é que nós vamos permitir com isso, aquele que tem crédito pessoal, CDC, um crédito muito mais caro, com juros de 6, 7, 8, a gente verificou aqui até crédito de 9%. Né? Esse trabalhador vai poder negociar com o banco e colocar agora dentro do crédito trabalhador com juros mais baixos. Ainda mais, depois dele alimentar, ele fez lá portabilidade, tinha um juros muito, muito alto, colocou agora no crédito trabalhador, depois que ele averbou dentro do crédito trabalhador, ainda será permitido que ele faça uma portabilidade desse crédito se uma outra instituição financeira ofertar um juros menor, ele assim o querer. Secretário, tem uma dúvida técnica, né, sobre o ponto de vista do empregador. Eu gostaria de entender se esse sistema, né, para você ali na hora de fazer o e-social, esse desconto do pagamento, né, do consignado ali no holerite do CLT, ele é feito totalmente automatizado ou tem algumas áreas, algum tipo de trabalhador que o empregador tem que fazer manualmente? Tenho essa dúvida. Não, olha, primeiro, o e-social já existe há algum tempo e tem uma série de atribuições dentro do e-social. O empregador já paga o FGTS pelo e-social, vai as informações para ele colocar na guia do e-social, ele já paga os tributos federais. O que vai acontecer? Nós vamos informar para todos os empregadores qual é a parcela, o valor da parcela, quantas parcelas aquele trabalhador se comprometeu a pagar, e isso é informado junto com as informações do FGTS Digital, que esse empregador já faz. Então, não haverá nenhum tipo de oneração para o empregador, ou retrabalho, ou serviço que ele fará mais. Pelo contrário, nós estamos simplificando, porque hoje o consignado privado, sim, ele acontece a partir de um convênio do empregador com a instituição financeira e ele é alimentado individualmente, um a um, manualmente, um a um. Agora nós vamos fazer pelo sistema do e-social, pelo sistema do FGTS Digital, simplificando muito a vida do empregador, né, porque ele já vai receber a margem, vai receber qual é o valor da prestação, ele vai receber quantas parcelas estão comprometidas, então facilita a vida do empregador. Secretário... Mas ele digita
Não, ele digita, faz igual não? faz hoje, é igual hoje a guia do FGTS digital. Né? Tá, Ele recebe entendi. isso de forma automatizada. O que eu não... Tem uma confusão aqui, que é o que ele recebe automatizado e a escrituração fiscal da folha de pagamento, que só ele pode fazer. Né? Ninguém faz a escrituração por ele, só ele pode verdade. fazer a escrituração. Ele fará a escrituração como ele faz com todos os tributos federais. Ele já faz isso hoje. Ele vai Secretário, só receber bem- mastigado ali automaticamente pelo DET, né, que ele já recebe do FGTS digital o valor da prestação e quantas parcelas são. Perfeito, isso deu para entender, que fica claro, mas bem rapidamente, secretário, porque a gente tem às vezes a situação de o empregador deixar de recolher as suas obrigações em nome do empregado, deixar de pagar FGTS, deixar de pagar toda essa parte que é recolhida ali nesse DARF, nesta guia. O que acontece no consignado caso este empregador, um empregado, uma funcionária de uma casa, por exemplo, ou um empregado do setor privado, de uma empresa, faz lá o seu consignado com o banco, tudo dentro do programa que o governo planejou, mas o empregador deixa de recolher os seus encargos trabalhistas. Como que fica essa situação? Quem que corre este risco ou como o banco pode cobrar em caso de não pagamento desta parcela que vai ser lançada automaticamente? Olha, primeiro que o caso de inadimplência de tributos federais é muito residual. Isso está previsto na lei. Ele vai ter todas as sanções previstas na lei, porque será uma apropriação indébita, como é do INSS. É um tributo, como se fosse um tributo federal. Então, se o empregador desconta do trabalhador e não paga, ele terá as sanções de multas, ele terá as sanções de juros, correção monetária sobre aquela parcela e ele poderá ter, inclusive, sanções civis e criminais. Então, por isso que a gente acha que não acontecerá, porque caracteriza como uma apropriação indébita. Isso também foi discutido muito com as instituições financeiras para poder diminuir o risco e, assim, a taxa de juros.